Como vimos anteriormente, Soo-jang estava contando para o chefinho iludido o que aconteceu em sua vida após o casal terminar o relacionamento. Então, após dizer o que aconteceu com seu dedo, a garota comenta que no dia que apareceu na frente do carro, ela havia brigado com sua mãe, já que não conseguia mais ver sentido em sua vida. E depois de alguns comentários sombrios, Soo-jang fala que pensando melhor agora, talvez ela apenas quisesse chamar a atenção naquele dia, já que era um fim de semana, além de também estar chovendo, e pergunta quais eram as chances de aparecer um carro naquela hora. Em seguida, a senhorita diz que não conseguiu acreditar que havia sido John que apareceu. Ainda nessa situação, Soo-jang comenta que ao perceber quem era o motorista, ela resolveu fugir, já que não queria causar nenhum problema, especialmente para John. Mas as coisas não acabaram como ela tinha imaginado, já que o rapaz a esperou no dia seguinte, além de ter vindo várias vezes e tomado conta dela, e até mesmo chegou a dizer que estava preocupado. Com isso, a garota olha para John, que ainda estava em silêncio, e pergunta o que isso fazia ela ser, já que havia falado várias coisas para o rapaz e o questiona sobre o que deveria fazer. Nesse momento, o chefinho iludido apenas abraça sua ex, e eu ainda acho que os dois deveriam terminar juntos, por mais que muita gente não concorde. De volta à história, o ex-casal passa um pequeno tempo se olhando, então John tenta a iniciativa de beijar Soo-jang, mas é interrompido pela jovem, que diz que o chefinho iludido estava sendo um pouquinho burrinho fazendo isso, então comenta que muita gente iria se machucar caso eles ficassem juntos novamente. E após falar isso, a mulher pergunta se John conseguiria falar aquilo para Sora ou Tae-sun, e diz que da última vez bancou a maluca na casa do rapaz e que por causa disso sua família não concordaria com aquilo. E com um sorriso no rosto, a garota fala que se John começasse a sair com ela, ele não conseguiria encontrar uma pessoa melhor e que o rapaz não deveria deixar isso acontecer. Ainda nessa situação, o ex-casal dão as mãos e Soo-jang continua falando e comenta que o chefinho iludido deveria se casar enquanto não era tarde demais e formar sua própria família, já que ela não queria que o rapaz fosse alguém feliz. Ao ouvir isso, John começa a chorar e fala que isso fazia com que ele quisesse ajudá-la ainda mais e que se fizesse isso não conseguiria não ter sentimentos pela moça. E após dizer isso, John comenta que não voltaria mais ali. Depois disso, se passaram alguns dias e Soo-jang recebe alta do hospital e vai embora. Então, enquanto mexia em sua bolsa, a garota percebe que tinha um envelope com uma carta, e enquanto lia, Soo-jang vê Tae-sun sentada em um café mexendo em seu computador, e vai até lá. Ao se aproximar de Mon, a garota coloca o envelope em cima da mesa, e o ML pergunta o que a senhorita estava fazendo ali. Nesse momento, a garota comunica que tinha visto ele enquanto passava pela rua, e em seguida pede desculpas por tudo que aconteceu, e comenta que quando foi ao hospital da última vez era porque realmente estava preocupado. E enquanto ouvia isso tudo, Mon fica se perguntando por que Soo-jang parecia estar tão cansada. Ao mesmo tempo, a mulher comenta que ficou com medo naquela ocasião e não conseguiu falar nada, e revela que por mais que isso não fosse apagar o passado, ela sentia muito. Após isso, Soo-jang sai do local e Mon resolve olhar o que era aquilo no envelope. E após perceber o que era, o ML vai rapidamente atrás da moça e pergunta o que era aquele dinheiro todo. E Soo-jang responde que foi o melhor que conseguiu, e comenta que estava ocupada. Nessa hora, Tae-sun olha para o estado da mulher e fala que se ela realmente sentisse muito pelo que fez, não deveria fazer nada estúpido, já que quando ele estava na pior, seguiu em frente. E você já deve ter imaginado o que o ML pensou nessa hora aqui. Ao ouvir isso, Soo-jang pergunta o que Tae-sun estava falando e Mon questiona sobre o conteúdo da bolsa que a garota carregava. E antes dela responder, Mon devolve o dinheiro e fala que Soo-jang deveria parar de remoer o passado e seguir em frente com sua própria vida. Mas a garota o questiona sobre o que poderia fazer depois do que fez, e ao escutar isso, Tae-sun lembra de algo que ele falou uma vez e revela que perdoava Soo-jang pelo que aconteceu e os dois deveriam terminar as coisas ali. E agora, a única coisa que ela deveria fazer era dizer obrigado. Mas Soo-jang continua em silêncio enquanto chorava, e podemos ver um objeto bastante suspeito dentro da bolsa da mulher. E eu confesso que essa parte aqui foi bastante pesada. Caiu um cisco no meu olho nesse momento. E ao ver o estado de sua ex, Mon diz que a levaria para casa e liga para Sora avisando com quem estava e o que iria fazer.
Mais tarde, acabamos vendo um diálogo entre John e Rousseau, que repreende o chefinho iludido por seu comportamento ultimamente, já que o rapaz não estava indo visitar seus pais. Mas a situação logo fica engraçada quando o garoto fala que seu irmão estava obcecado com a vida dele e manda John conseguir uma namorada logo e formar uma família. Mas o chefinho iludido comenta que resolveu não se casar e pergunta qual era o problema dele estar preocupado com o rapaz. Ao ouvir isso tudo, Rousseau faz uma pequena brincadeira com o chefinho iludido que o manda se casar e lhe dá um sobrinho, já que sabia que ele gostava de crianças. E fazendo uma expressão bastante engraçada, o garoto manda o homem sair dessa e desliga o celular. Mais tarde, John vai malhar um pouquinho e enquanto estava no banheiro, um de seus amigos aparece e os dois acabam tendo um pequeno diálogo. No meio disso, o rapaz revela que estava fazendo um trabalho voluntário em um orfanato e pergunta se John não queria ir também, caso não fosse fazer nada no fim de semana. Ao escutar isso, o chefinho iludido fica sem reação e o figurante continua falando e dá mais algumas informações sobre seu trabalho voluntário. E com o fim de semana chegando, John vai mais seu colega até o local, já que ficou bastante interessado. Lá, o figurante mostra o lugar que o rapaz deveria ir, e enquanto caminhava, John acaba se deparando com uma criança que corria no local, dizendo que não iria comer nada. E ao longe podemos perceber alguém pedindo desculpas pelo que aconteceu, e nessa hora acabamos descobrindo que era Soo-jang, e o ex-casal acaba se encarando por um tempo, e um dos dois comenta que fazia bastante tempo que não se viam. E assim, chegamos ao final da história de Soo-jang e John. Com isso, voltamos a nosso casal e vemos a protagonista desesperada à procura de um projeto que ela havia feito. Nessa situação, a garota lembra que havia visto um envelope em cima da escrivaninha e, ao mesmo tempo, John aparece e diz que a reunião seria em 10 minutos. E Sora fica sem saber o que fazer. Enquanto isso, em outro lugar, Tae-sun estava bastante concentrado, mas acaba mudando sua atenção para seu celular e começa a tocar. E como você já deve ter imaginado, era nossa deusa magnífica. Nessa hora, Lin comenta que era algo urgente e os dois acabam conversando e o ML fica imaginando que ele também estava concentrado no trabalho. Mas antes que o rapaz pudesse dizer qualquer coisa, Sora comenta que seria eternamente grata pela ajuda e se desculpa pelo inconveniente, enquanto dizia que ela não poderia ir buscar o que tinha esquecido. E sem muito o que fazer, Mon concorda em ajudar sua gata e fica imaginando que ele também estava no meio de seu trabalho. Momentos depois, o rapaz acaba pensando em uma conversa que teve com sua esposa e após isso, Tae-sun inventa uma desculpa esfarrapada dizendo que havia esquecido algo em casa e vai salvar o dia de sua amada. E após pegar os dois envelopes, o ML manda uma foto para sua gata e vai até onde a moça trabalhava. Já no local, a protagonista corre até seu marido e pula em seus braços, pede desculpas por ter feito tal pedido e em seguida dá um beijo no ML e volta para a reunião. E nosso deus grego fica com uma expressão apaixonada. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sora liga para Mon e diz que já estava indo para casa. Ao ouvir isso, Tae-sun fala que ainda tinha trabalho para fazer e iria embora um pouquinho mais tarde. Nesse momento, Sora comenta que iria esperar o rapaz nas proximidades de seu trabalho e Mon diz que sua esposa poderia entrar no local. Pouco tempo depois, nossa gata aparece e os colegas do ML vão rapidamente até a garota cumprimentá-la. Nessa situação, um homem revela que Tae-sun falava bastante de sua esposa e que devido sua saidinha pela manhã, o serviço acabou se atrasando. Após dizer isso, o velho pergunta se o rapaz tinha saído para buscar algo para a moça. E Lin responde que sim. Ao mesmo tempo, Mon pede para seu amigo parar com aquilo, mas como você já deve ter imaginado, o rapaz continua conversando com Sora e a garota pega alguns lanchinhos que havia comprado e o grupo faz uma pequena pausa para aproveitar. E enquanto comia, Sora percebe que seu boy estava com o pescoço dolorido. Algumas horas mais tarde, Mon termina o que estava fazendo e nosso casal vai embora para casa. No caminho, Lin segura o rosto de Tae-sun e fica chamando ele de querido, enquanto dizia que os dois poderiam comer um pouco de churrasco hoje. Nesse momento, Mon pergunta o porquê da garota o estar chamando daquela forma e Sora responde que apenas sentiu vontade e o questiona se ele queria que ela parasse. E obviamente o ML responde que não e o casal segue seu caminho abraçado. Na manhã seguinte, a protagonista chama o rapaz pelo nome e nosso garoto não perde tempo e pergunta o que aconteceu com o querido. Ao ouvir isso, Lin fala que aquilo era apenas em ocasiões especiais. Então Mon comenta que queria que todos os dias fosse assim
E nessa hora, nossa waifu diz que o rapaz deveria se esforçar, fazer todos os dias serem especiais então. E Mon responde que faria seu melhor. Eu só tenho uma coisa a dizer. Onde é que eu consigo um casamento assim também? Alguém sabe? Ao mesmo tempo, em algum lugar da cidade, Garan estava dando seu melhor em seu novo emprego, mas acaba cometendo alguns erros e tendo que refazer seu trabalho. Pouco tempo depois, o horário de almoço chega e o grupo se junta e vão até um local nas proximidades para comer. E enquanto batiam um papo, alguém pergunta se o rapaz tinha irmãos, e nessa hora Garan muda de expressão e fala que tinha 4 irmãs. Após isso, vemos uma pequena parte dos pensamentos de Garan, que achava que por ser o único menino no meio de 4 mulheres, deveria sempre fazer seu melhor para que as pessoas não culpassem sua família pela forma que o criaram, já que, segundo o rapaz, ele foi bastante mimado pelas garotas por ser o mais novo, e podemos ver uma pequena parte dessa relação do jovem com suas irmãs. E também vemos um pequeno trecho do momento que o garoto decidiu mudar sua vida. De volta ao presente, Garan vai até uma conveniência após o trabalho e acaba ajudando uma garota que estava tendo dificuldades em achar um produto que um cliente queria. Depois disso, os dois têm um pequeno diálogo e o rapaz segue seu caminho. Nos próximos dias, o rapaz volta várias vezes no local, sempre no mesmo horário, e podemos perceber que o garoto estava cada dia mais cansado. E até mesmo a jovem atendente percebe isso e pergunta se Garan estava bem. E ao ouvir aquilo, o rapaz responde que não, enquanto algo vermelho escorria de seu nariz. Nessa mesma ocasião, percebemos que o trabalho do rapaz sempre tinha alguma parte que não agradava sua chefe e ele tinha que refazer. O coitado do Garan tá quase conhecendo o pós-vida de tanto se esforçar e se cobrar demais. Então, se você estiver fazendo o mesmo, já pega de exemplo e dá uma desacelerada em sua vida. De volta à história, após ser questionado sobre seu estado, Garan e a jovem vão até um restaurante e lá o rapaz fica se perguntando como foi parar ali. Então voltamos alguns minutos atrás. E depois de perceber o líquido vermelho saindo do nariz de Garan, a garota fica bastante preocupada e pega um lenço para ele. Em seguida, a mulher pergunta se o rapaz não gostaria de tomar um pouquinho de álcool mais ela, já que, segundo a senhorita, seus dias estavam complicados também. E esses foram os acontecimentos que levaram o garoto até onde ele está agora. E seguindo o fluxo, os dois começam a tomar vários drinks, e Garan pergunta se a moça estava procurando um trabalho em tempo integral, mas a jovem revela que, na verdade, ela havia saído de um assim. E Garan fica bastante envergonhado, lembrando que tinha falado para a garota fazer seu melhor da última vez. E enquanto ele estava sem saber o que fazer, a jovem comenta que era por causa disso que ela sabia pelo que Garan estava passando. Nesse momento, o garoto pergunta o motivo da senhorita ter saído. Então a moça fala que em seu último trabalho, ela foi contratada para uma função e teve que fazer várias coisas e acabou ficando sobrecarregada, já que seu chefe saiu, deixando a coitada sozinha. Ainda nessa situação, a jovem revela que aquele foi seu primeiro emprego e, por não ter experiência, acabou aceitando a primeira coisa que apareceu. E depois de passar por dificuldades, resolveu sair. Ao ouvir isso, Garan diz que a senhorita passou por tempos difíceis e a garota dá uma risadinha enquanto concordava com aquilo. Caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Sobre os novos capítulos eu gostei bastante, já que, como eu falei da última vez, estamos descobrindo o que aconteceu com os outros personagens da obra, embora a primeira história não terminou como eu havia imaginado. Então comenta aí a opinião de vocês sobre os novos capítulos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.